Muito bom dia a todos. Para nós, da Ouvidoria do Ministério Público do Estado da Paraíba, é um prazer enorme estarmos aqui em Juripiranga para o fim de realizarmos uma reunião do nosso Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo da Ouvidoria do Ministério Público do Estado da Paraíba. Saúdo a diretora deste estabelecimento, Gilcélia Santos Silva Santos, agradecendo desde logo pela acolhida de nossa proposta em organizar este local e fazer a expedição das comunicações para que aqui pudéssemos estar como estamos neste dia e nesta hora. Saudar também a pessoa do prefeito Paulo Dália Teixeira. Bom, a ouvidoria é um órgão recente no Ministério Público e ela prevê em sua organização a existência de um conselho. Esse conselho inicialmente começou com uma formatação segundo a qual os membros integrantes desse mesmo conselho, eles eram entidades fixas. Ou seja, nós tínhamos pelo menos 10 ou 11 entidades entre OAB, entre Universidade Federal da Paraíba, entre outros tantos. Eu fiz uma proposta ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, e ele acolheu essa proposta. Que proposta era essa? Era de que o Conselho Consultivo da Ouvidoria não tivesse aquela formatação com entidades fixas, né, na sua formação. E nós pudéssemos fazer uma interiorização, né, de modo que a participação crescesse, né, como se colocasse um fermento, aquilo que se faz na cozinha com um bolo. E então, nesse propósito, esse conselho, na nossa concepção, passaria, como vem passando, a ter números que nós chamamos até indeterminados, porque hoje, aqui, nada mais, nada menos, nós estamos fazendo um acréscimo àqueles membros já existentes no nosso conselho, haja vista que nós passamos por diversas cidades outras. A exemplo da primeira onde já estivemos, nós estivemos em São José da Lagoa Tapada, foi por onde nós começamos. Depois nós fomos a Monte Aurélio, estivemos em Dom Inês, aqui no Brejo. Depois voltamos a Jericó, estivemos em Itatuba e agora chegou a vez aqui de Juripiranga e eu estou feliz, né, de estar aqui nesta cidade. Então, ouvidoria tem tudo a ver com participação. Participação é o oxigênio de todo e qualquer ouvidor em toda e qualquer ouvidoria.
Então, além de a ouvidoria do Ministério Público ter as suas portas, não é? Por onde os cidadãos e as cidadãs podem fazer as suas manifestações, as suas demandas. Ainda, além disso, nós imaginamos e trouxemos para a nossa organização esse conselho que está hoje aqui reunido com os senhores que já são considerados membros desse conselho e que hoje nós estamos numa reunião que tem um tempo de 2 horas, onde a participação dos senhores pode acontecer. Como essa participação doravante, ela fica com portas abertas para os senhores na condição de integrantes desse conselho. Então, eu vim aqui para anunciar a existência desse conselho e dizer que os senhores são sim integrantes desse conselho, mas vim trazer uma mensagem. Eu vim trazer também um tema a respeito do qual eu devo aqui fazer uma explanação, mesmo que breve, mesmo que singela, para falar aos senhores e às senhoras sobre o tema: o Ministério Público e o valor da participação cidadã. Eu falo de Ministério Público, eu falo de uma instituição. E o que é um ministério? É um mistério que se abraça e que não é meu, nem seu, nem propriamente de quem quer que seja e de forma isolada, mas é um Ministério Público de todos, um ministério que existe com a finalidade única de defender a sociedade. A sociedade de Juripiranga, a sociedade de Itabaiana, a sociedade paraibana, a sociedade brasileira. Tudo isso fazendo o Ministério Público pelos seus diversos ramos, como sendo o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho. E eu estou falando desses ramos do Ministério Público no âmbito nacional, no âmbito da federação, mas existe o Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal. Pois bem, o Ministério que é público, o Ministério que é público, ele valoriza, ele considera valioso o tomar parte, o se sentir integrado, o se sentir participante. Eu estou participando, eu estou tomando parte. Eu não sou um apático, eu não sou um inerte, eu não me contento em ficar parado.
eu hei de ter consciência, eu hei de ter um nível de consciência que me faça conhecedor e soberano do que seja direito meu, mas sobretudo também do que seja obrigação minha. Porque não se fala só de direitos, se fala também de obrigações. Então, este tomar parte no tema que eu estou desenvolvendo, o Ministério Público e o valor da participação do cidadão. Cidadão é aquele que guarda consigo a consciência acerca de direitos e de deveres. Porque na medida em que se guarda consciência acerca de direitos e de deveres, o processo democrático participativo ganha lugar nunca de competição, mas ganha lugar de colaboração frente ao processo representativo democrático. O processo representativo democrático, onde estão os vereadores, os prefeitos, deputados, governadores, senadores, presidente da República. Estão entendendo? Que jamais nós podemos nos dispensar deles, porque são essenciais. Porque nenhum de nós vai ao processo de execução com milhares de mãos. O processo de execução tem que estar centralizado em alguém que recebeu uma legitimidade para tanto. Então ele é um representante. E a grande maioria são os representados. Isso nós sabemos, é um processo que obedece a um calendário, isto é constitucional, são mandatos de 4 anos, todos sabemos. Mas, colaborativamente, sem se pensar em limites de tempo, faixas de tempo, mas vontade, digamos assim, a expressão em inglês, o tempo todo, a participação, como eu disse, de forma colaborativa, ela é algo vivo, ela é algo que a gente pode se alegrar cada vez mais quando ela realmente transparece, quando ela realmente brota, sem nunca perder a tonalidade da colaboração. Porque não se deve pensar nem se iludir com o processo que conduza a rotas de colisão. Porque se o meu propósito é de colaborar, são várias mãos que conduzem esse processo democrático participativo, que, por mais que não seja elucidativo, vamos dizer assim,
o seu encontro junto ao sistema da representação, conduz para um exercício de legitimação cada vez mais de quem se encontra nesse processo de representação. Então, nós evoluímos consideravelmente nesse processo participativo. E, embora nós já estejamos bastante evoluídos, nós temos que refletir e pensar. Nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu me recordo, eu tenho tantas lembranças. Nós todos temos lembrança de um processo constituinte que se desenrolou neste país. Foi algo bonito. Foi algo que a nossa geração, não é, teve esse privilégio de ter contato com esse processo. Eu me lembro que eram verdadeiras caravanas de comissões e de subcomissões. Era gente que debatia sobre educação. Era gente que debatia sobre saúde, era gente que debatia sobre o índio, sobre o meio ambiente, sobre consumidor. E o destino era Brasília, a capital federal, onde ali as reuniões aconteciam, o clima era de participação das entidades, dos organismos. E o que foi que aconteceu depois de tudo isso? Terminou escrita uma carta maravilhosa que se chama a Constituição de 1988. Essa participação, que não se pode negar, ela teve existência, mas depois de escrita a carta, lá adiante nós tivemos a necessidade de reforma na Constituição, quando então o aspecto da participação veio então ser exposto e melhorado e ganhando, portanto, o status constitucional que deveria ter ficado escrito em 1988, mas somente anos depois isto veio acontecer com uma emenda constitucional. A emenda constitucional a que eu quero me reportar é a que tratou de uma reforma administrativa, na qual, entre outros aspectos, ela trouxe alteração no artigo 37, mais especificamente no parágrafo 3º da nossa Constituição, porque o parágrafo 3º ele tinha uma redação simples e com a emenda ele ganhou 3 incisos. Esses 3 incisos, eles já frutificaram. Já por conta desses incisos, nós hoje podemos dizer que já colhemos frutos deles. Eu quero me referir a um dos incisos que fala sobre a necessidade de edição de uma lei que se chama Lei de Acesso à Informação. Temos essa lei? Temos. Isto é uma garantia para o cidadão? É uma garantia para o cidadão. Mas tem outro inciso também que fala
de participação. E essa participação tem tudo a ver com serviço público. Tem tudo a ver com quem faz uso desse serviço. E quem faz uso desse serviço é chamado de usuário desse serviço. Eu quero me reportar à Lei 13.460. Essa lei que já está em vigor plenamente, porque foi uma gradação. Primeiro, ela entrou em vigor para lugares com muitos habitantes, e depois ela entrou em vigor para os lugares com poucos habitantes. Eu sei o número dos habitantes, mas não preciso revelar aqui. De modo que em todo lugar deste país onde seja sede de administração pública, a Lei 13.460, que é o estatuto, vamos chamar assim, a lei não diz estatuto, mas vamos dizer que é o estatuto daquele que usa, daquele que é usuário. Usuário de quê? De um serviço. Qualquer serviço? Não. Do serviço público, que é aquele prestado pelas administrações públicas. É um diploma legal que é uma grande novidade para nós, cidadãos, que veio trazer uma forma diferente, postural, digamos assim, da administração em relação ao usuário, do usuário em relação à administração. Eu não quero dizer que possa ser do dia para a noite que nós possamos ter o emprego e tudo dessa lei plenamente aplicado. Isto é um processo cultural que tende a se implantar em nosso país e que esperamos não seja para tempo muito adiante. Essa lei 13.460, ela fala que cada administração pública, ela fica na obrigação de, a exemplo do que acontece em qualquer restaurante, prefeito, onde se chega, ao você se sentar à mesa, o garçom lhe traz logo o menu, né? É mais ou menos assim. Só que o menu nessa carta, ela é chamado de carta de serviços. Aliás, nós lá na Procuradoria-Geral de Justiça, nós já preparamos a nossa carta de serviço, que está nas mãos dos senhores ali, né? A nossa carta de serviço está disponibilizada no nosso site. Quando não tivermos o produto assim, em papel, né, a gente pode recorrer à internet, está tudo lá. Com relação ao Ministério Público, toda sorte de informação, todos os tipos de função, as promotorias de justiça, os telefones, tudo aberto, tudo transparente, tudo dizendo ao cidadão o que é o Ministério Público, onde estamos, o que nos prestamos e devemos fazer. Está na carta de serviço. Como vai estar? Ou se não está ainda, prefeito, mas creio que em breves dias isso será uma realidade para vocês aqui de Juripiranga. A carta
de serviço. Mas essa lei 13.460, ela ainda avança consideravelmente em matéria de processo participativo, do quão valioso é esse processo participativo, porque além de ela exigir que cada administração tenha o seu menu, tenha a sua carta de serviço, ela ainda prevê a necessidade de ter como um desabrochar de interesse da parte, do lado de quem é usuário, que todo dia está utilizando de serviço de saúde, de serviço de segurança, de serviço de educação, de serviço de limpeza. Então, quem está desse lado, ou seja, quem é usuário, a lei prevê que esses mesmos usuários, no sentido de haver um fortalecimento